Você sabe como e por que a Primeira Guerra começou? Bom, para entendermos isso, primeiro temos que saber que na época a Europa era um emaranhado de relações políticas, quase como uma teia de aranha. E dessas relações, duas alianças vão se destacar: a Tríplice Aliança, que tinha como principais representantes a Alemanha, a Áustria-Hungria e o Império Otomano, e a Tríplice Entente, que tinha como seus principais representantes a França, o Reino Unido e o Império Russo. Mas por que elas vão se destacar? Bem, a guerra aconteceu entre eles, mas daqui a pouco eu falo deles. Primeiro vamos falar de como tudo começou. A Primeira Guerra começou de uma forma muito mais simples do que parece. Durante uma visita à Bósnia, o arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando sofreu um atentado de um jornalista sérvio. E o governo sérvio, obviamente, tentou se desculpar pelo ocorrido. Porém, o sentimento nacionalista húngaro impediu qualquer tipo de reconciliação, dando início à Primeira Guerra. Mas e os outros países? Lembra que eu disse que a Europa era um emaranhado de relações políticas? Pois bem, após o ataque da Áustria-Hungria à Sérvia, a Rússia entrou na guerra, por ser uma aliada da Sérvia. E com a entrada da Rússia, a Alemanha também entrou na guerra ao lado da Áustria-Hungria e declarou guerra à Rússia e à França, que era uma outra aliada da Rússia. E durante a invasão da Rússia à França, teve um pequeno problema que incomodou o Reino Unido. A Alemanha tinha atravessado a Bélgica para conseguir chegar à França, que por sua vez era um país neutro. E essa neutralidade era protegida por leis internacionais, o que justificou a entrada do Reino Unido na Primeira Guerra, ao lado da Sérvia, da França e da Rússia. E com essa confusão toda já montada, alguns outros países, por exemplo, como a Itália e o Império Otomano, entraram no conflito. Porém, era mais por questões de território e por evolução econômica também. Bom, isso resume a Primeira Guerra, que acabou com a vitória da Tríplice Entente, que por sua vez fez um acordo chamado de Brest-Litovsk, eu acho que eu pronunciei certo, que foi o futuro causador da Segunda Guerra. Mas isso é uma história para outra hora, e eu vou encerrar por aqui. A Primeira Guerra Mundial mudou completamente a forma de se lutar uma guerra. Pela primeira vez, o campo de batalha virou um labirinto de lama, sacos de areia e arame farpado. Isso é basicamente as trincheiras. Essas linhas cavadas no solo se estendiam por centenas de quilômetros. Soldados viviam, lutavam e muitas vezes morriam ali mesmo, em condições brutais. Era um conflito de resistência, paciência e precisão. E é aí que entram os rifles. De um lado, os alemães confiavam no Gewehr 98, um rifle de ferrolho longo com altíssima precisão e alcance. Era perfeito para combates em campo aberto ou para mirar em inimigos que se arriscavam acima da trincheira. Do outro lado, os britânicos usavam o Enfield P1914, uma verdadeira máquina de precisão, especialmente na versão equipada com luneta, usada por atiradores de elite. Com ela, era possível acertar alvos a mais de 800 metros. Nesse cenário, a guerra virou um jogo mortal de quem enxergava e atirava primeiro. Os atiradores se escondiam por horas, esperando o momento certo para um único disparo letal. A guerra de trincheiras foi lenta, exaustiva e marcada por tecnologia emergente, e rifles como o Gear 98 e o Enfield P914 foram peças-chave nesse xadrez mortal do século XX. Agora focando um pouco mais em outro lado da guerra, a Primeira Guerra Mundial foi mais do que uma batalha de armas e trincheiras. Foi também uma guerra psicológica contra o medo, o frio, a fome e o desespero. Para aguentar essa realidade insana, muitos soldados recorreram a mais do que coragem. Drogas como morfina, cocaína e até metanfetamina começaram a circular entre os exércitos. Inicialmente usadas como anestésicos e estimulantes, essas substâncias logo viraram ferramentas para manter os soldados acordados, alertas ou simplesmente funcionando.
Além disso, o álcool era amplamente distribuído. Uma dose de rum ou conhaque antes de um ataque não era apenas tradição, era uma tentativa de entorpecer o medo. Mas nem só de drogas viviam as táticas de sobrevivência. Havia códigos, sinais com espelhos, escutas rudimentares nas paredes de trincheiras e até bonecos usados como isca para detectar atiradores inimigos. A guerra exigia criatividade desesperada. Valia tudo para sobreviver mais um dia no lamacento das trincheiras. No fim, os soldados lutavam não só contra o inimigo, mas contra o colapso físico e mental, e muitas das cicatrizes mais profundas não foram causadas por balas. E para encerrar, eu só queria dizer que a Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma guerra de balas e bombas. Foi uma batalha travada no corpo, na mente e na alma de milhões de soldados, das trincheiras cheias de lama aos olhares perdidos depois do combate. Tudo deixava marcas. Entre táticas criativas, rifles lendários e substâncias que entorpeciam a dor, a verdade é que ninguém voltou igual. A guerra mudou o mundo e mudou cada homem que a viveu. Entender esse passado é mais do que olhar para a história, é olhar para o que somos capazes de fazer e suportar em tempos de desespero. Obrigado pela sua atenção.